Agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e a gente já conversa com ele, Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você, meu querido. Conta aqui pra gente o que é de maior destaque hoje aí na agenda da Rosa. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Essa quinta-feira está carregada de indicadores, principalmente nos Estados Unidos. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, o investidor não vai poder nem piscar o olho para não perder a enxurrada de dados que vai sair de uma vez só por lá. Mas já já eu comento sobre esses números que vão sair lá fora. Vamos começar falando da agenda de indicadores aqui do Brasil, né? As atenções estão voltadas aí para as vendas no varejo, dado que o IBGE publica daqui a pouquinho, às 9 da manhã. A mediana das expectativas dos economistas aponta que as vendas do chamado varejo restrito tenham crescido 1% em março, e, se confirmado o dado, será o dobro do resultado de fevereiro, quando as vendas alcançaram 0,5%. Mas é bom destacar que as projeções do mercado estão bem espalhadas, aí, variando desde uma queda de 0,4% até uma alta de 2%. Caso o varejo confirme essa expansão, ela vai corroborar aí o dado do volume de serviços divulgado ontem, que mostrou aí um aumento de 0,3% em março, pouca coisa abaixo dos 0,4% esperados pelo mercado. São dados aí que indicam que a economia brasileira ainda está aquecida, refletindo tanto o crescimento da renda como o aumento do mercado de trabalho. Mas, a princípio, não devem mudar aí as apostas do mercado para os juros, que continuam divididas entre a manutenção da Selic nos atuais 14,75% ou um ajuste final de 0,25 ponto percentual na reunião do Copom de junho. Porém, né, se o dado de varejo aí vier muito acima desse 1% esperado pelo mercado, ou eventualmente se a gente tiver um resultado muito fraco, até negativo, pode ser que o bicho pegue na curva de juros com um ajuste mais acentuado aí, Débora. Agora vamos ver, né? Que eu fiquei até curiosa para poder a gente ver o que é que vai acontecer às 9h30 da manhã lá nos Estados Unidos. E, para além disso, ainda temos Jerome Powell por aqui, né? Por aqui não, por lá, pelos Estados Por lá. Unidos. Isso se a gente ainda não tiver o Trump fazendo alguma surpresa, É. né? Mas, enfim, não vai dar nem para piscar o olho às 9h30 da manhã. O dado mais importante nesse horário será a inflação ao produtor americana, o PPI, que deve mostrar uma alta de 0,2% em abril, após uma inesperada queda de 0,4% registrada em março. Lembrando que na terça-feira passada tivemos o dado de inflação ao consumidor, né, o CPI, que subiu 0,2% na margem, abaixo aí dos 0,3% esperados pelos economistas, o que animou Wall Street, inclusive mexendo com as apostas de juros por lá e reforçando as chances de o Fed fazer dois cortes de juros neste ano. No mesmo horário, 9h30 da manhã, teremos as vendas no varejo americano em abril, cuja expectativa é de estabilidade depois de registrar uma alta de 1,5% em março, quando os consumidores anteciparam aí as suas compras com medo daqueles aumentos de preços por conta das tarifas anunciadas pelo Donald Trump sobre as importações. Também às 9h30, pelo horário de Brasília, sai o dado semanal de auxílio-desemprego. Estimativas são de aumento de 229 mil pedidos iniciais, pouco acima dos 228 mil registrados na semana anterior. E ainda tem mais um indicador às 9h30, o índice Empire State de atividade em Nova York, que deve cair para -10 em maio, depois de marcar -8,1 em abril. E depois dessa enxurrada de números, ainda não vai dar nem para levantar da mesa para tomar café, Débora, porque às 9h40 tem ele, né, Jerome Powell. Ah. O presidente do Fed vai fazer o seu primeiro discurso desde o anúncio daquele acordo preliminar dos Estados Unidos com a China, que reduziu as tarifas de importação entre os dois países e abriu aí um período de 90 dias para buscarem um acordo comercial. Powell também deve comentar tanto os números do CPI de terça-feira, como do PPI, que vão ter acabado de sair. Mas é pouco provável aí que ele mude o tom do seu discurso, visto na última reunião de política monetária do Fed na semana passada, quando a taxa básica de juros americana foi mantida no intervalo aí de 4,25% a 4,5%. Lembrando que, naquela ocasião, o Powell repetiu o que já vinha dizendo desde março, né? Que o Fed não tem pressa e que prefere esperar para ver qual será o impacto das tarifas e de outras medidas do Trump aí sobre o emprego e a inflação antes de tomar qualquer decisão de ajustar os juros. E se você acha que a agenda lá fora acaba com o Powell, não, senhora, dona Débora. 10h15, o alarme aqui do BDM de indicadores dispara mais uma vez com a produção industrial dos Estados Unidos. Ela deve ter expansão de 0,2% em abril, após recuo de 0,3% em março, afetada aí pela queda na produção de energia elétrica e de gás natural. E às 11 horas
saem os estoques comerciais de março e ainda o índice de mercado imobiliário americano em maio, que é medido pela NAHB. Para além dos Estados Unidos, teremos decisão de política monetária do Banco Central do México, chamado Banxico, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Expectativa aí de queda de meio ponto percentual nos juros básicos por lá, passando de 9% para 8,5% ao ano. E à noite ainda tem o Japão, que divulga seu PIB preliminar do primeiro trimestre às 8h50 da noite, expectativa de recuo de 0,1% da economia japonesa no trimestre, após crescimento de 0,6% no quarto trimestre de 2024, Débora. Pois é, e tem uma outra coisinha que a gente não vê, parece fim, que é a temporada de balanços. Também temos números importantes para hoje, né, Theo? Está acabando, finalmente, está acabando, né? Aqui o mercado deve repercutir aí o prejuízo da Eletrobras, né, divulgado ontem à noite. Os ADRs da companhia negociados lá em Nova York chegaram a cair quase 2% no after hours depois do balanço, que trouxe aí um prejuízo de 354 milhões no primeiro trimestre, frustrando aí as expectativas do mercado de que ela trouxesse lucro. E hoje é o último dia para as empresas brasileiras publicarem seus resultados do primeiro trimestre. Por isso, a gente vai ter aí uma lista considerável de balanços saindo, especialmente depois do fechamento do mercado. Entre os destaques do dia estão o Banco do Brasil, a Brasil Foods, o Marfrig, Cosan, CPFL, Energia e Cirela. E lá fora ainda tem um outro balanço importante hoje, que é do Walmart, que acabou de soltar os números agora cedinho, Débora. Perfeito, tá aí então, grandes destaques, agenda movimentada hoje. Theo, muito obrigada aqui pela parceria de sempre, um ótimo dia para você, todo o time do BDM, até amanhã. Importante que é sexta-feira amanhã. Até. Até amanhã, tchau, tchau.